Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como sempre, né? Eu com a minha amiga, doutora Marcela, aqui trocando figurinha, né? Falando, claro, sobre família, que é o melhor tema sempre. Mas falando em família, hoje o assunto que eu estou trazendo para a doutora Marcela é o seguinte, é a gravidez na adolescência. Vocês observaram que nos grandes canais estão discutindo muito este tema, porque está aparecendo muitas meninas, 12, 13 anos, 11, grávidas, né? Então vamos falar um pouquinho sobre a gravidez na adolescência, né? Os cuidados, com que idade a menina deve começar a tomar um contraceptivo. Eu sempre falo que com mais tarde possível, melhor, né? Mas a doutora Marcela, como ginecologista, ela estará falando um pouquinho para nós, então, a respeito do assunto que merece toda a nossa atenção. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires, boa noite a todos os telespectadores do programa Nossa Casa. Esse tema realmente foi muito bem escolhido, porque é um assunto de extrema importância. A adolescência é um período onde as meninas têm muitas coisas a se preocupar, o corpo está mudando, é o ambiente social onde ela vive, então tem muita situação de mudanças, de adaptações. Uma gravidez nessa época não é só um problema psicológico para esse momento tão conturbado, como é um problema de risco gestacional também, né? Meninas adolescentes que ficam gestantes têm mais riscos de desenvolver parto prematuro, por ter ainda um útero de tamanho não tão adequado a um bebê, restrições de crescimento, um mau acompanhamento do pré-natal e, por isso, riscos para as complicações da gestação não acompanhadas. Muitas delas até escondem a gestação usando roupas apertadas, justas, isso coíbe mesmo o crescimento da barriga, aumenta risco para romper bolsa antes da hora. Então, todas essas complicações obstétricas de uma gestação numa idade sem os devidos cuidados, numa idade da adolescência, pode gerar complicações para a gestação e para este bebê com o risco da prematuridade e todas as consequências de um bebê prematuro, né? Esse período de adolescência, nós consideramos a partir do momento que a menina entra na menacme, que ela tem a sua primeira menstruação, que ela fica mocinha, e isso pode ocorrer dos 9 até os 15 anos de idade. É muito variável, de menina para menina. Umas bem com antecedência, outras mais tarde. Exatamente, algumas acontecem a partir dos 9, outras começam a acontecer mais tardiamente, até os 15 anos ainda é tido como normal. A maioria delas ficam mocinha entre os 11 e 12 anos de idade. A partir desse início da menacme, que é dessa primeira menstruação, a menina já começa a ter a sua ovulação e já está exposta ao risco da gravidez se ela for submetida ao ato sexual. Se ele for de uma forma violenta, como a gente vê, infelizmente, os abusos sexuais e tudo isso, é mais agressivo ainda, né? Porque é contra a vontade. Mas, infelizmente, às vezes isso está acontecendo de forma espontânea nos relacionamentos cada vez mais precoce. E a partir deste momento que a menina já iniciou a sua vida sexual, independente da idade que for, ela já tem que estar se prevenindo contra a gestação. Então, o perigo disso é exatamente, a gente quer sempre que isso seja mais postergado possível, claro. Né? Para a segurança desta menina, para ela não se expor aos riscos, desde uma gestação, quanto aos riscos para esse bebê, os riscos emocionais que isso envolve também, e riscos dela contrair doenças de transmissão sexual, as DSTs, que podem, muitas delas até risco de vida, né? Então, HIV, que pode levar à morte, hepatite B, hepatite C, podem complicar com risco de câncer de fígado e morte, HPV pode complicar com câncer de colo de útero e morte. Então, eu explico muito para minhas pacientes que o início da atividade sexual tem que ter muitos cuidados, porque contrair doenças de transmissão sexual não é apenas um corrimento, uma pomadinha, como a maioria pensa.
São doenças graves que podem ter complicações com risco de vida. Agora, geralmente, a menina ela fica propensa a uma gravidez assim que ela começar a ovular, não é isso? Agora, geralmente essa menina, ela não tem uma relação sexual com o menino da idade dela. Geralmente são homens maior idade, não é? Exatamente. O homem, ele pode engravidar uma mulher a partir de que idade? A partir do Tem que perguntar para o doutor Fernando. Sim, mas o homem também, quando ele entra na adolescência, que é quando ele começa a desenvolver os pelos pubianos e ter a ejaculação, o ejaculado do próprio período, né? Sim. Masculino, esse é o período que ele também já está propenso a engravidar. Então existem até casais de jovens, 2 rapazes, menina e menino jovens mesmo, 13, 14 anos, que se tiverem o ato sexual e essa puberdade já estiver atingida, pode ocorrer gestação também. Uhum. Vamos voltar lá então à gravidez na adolescência, né? Geralmente a menina, vamos imaginar assim, uma menina de 12 anos que está grávida, essa gravidez, da melhor forma possível, ela pode chegar até o final ou não? É interrompida de alguma forma? Pode chegar até o final. E a gente tem isso, tem relatos na literatura de meninas até de 9 anos que já foram mães. Também. Então, é possível, sim, a gestação chegar até o final. Se passar desses riscos de parto prematuro, de restrição de crescimento, de pré-maternidade, tudo isso pode inclusive fluir de uma forma espontânea e ter um bebê a termo grandinho de 39 semanas e que vive normalmente. E aí nessas situações o problema gerado geralmente é familiar, né? Porque quem tem que assumir esse bebê é a mãe dessa criança. Então, na verdade, acaba tendo que ter um suporte até psicológico para essas situações, para que esse bebê cresça sabendo quem é a mãe, quem é a avó, porque na maioria das vezes existe como que eu digo, um desarranjo familiar nessa situação. Controla tudo. Porque a mãe acaba sendo vista pelo bebê como filho, conforme vai crescendo, porque eles vão sendo criados pela... né? Então existe no futuro essa menina vai ser a mãe e na verdade ela foi criada como irmã. Então esse probleminha geralmente a gravidez na adolescência envolve tudo isso, envolve o acompanhamento psicológico junto, não só da menina que está gestante, mas da mãe dessa menina que vai estar ajudando e auxiliando na criação, no apoio, na formação dessa criança. Então é bem assim... Delicado, exatamente. Falou a palavra certa. Doutora Marcela, agora a menina de 12 anos grávida, vai para o parto normal ou se faz uma cesárea? Por motivo até da estrutura dela. É bem lembrado. É difícil discutir assim, exatamente o tipo de parto. Existem meninas de 12 anos que têm estrutura grande já, sim. Bem semelhante do que ela já vai estar com seus 18, 20 e vai ficar assim a vida toda. Tem umas que cresce rápido e desenvolve, né? Exatamente. Que já tem uma estrutura óssea, um tamanho, tudo bem compatível com o parto normal. E nessas situações até seria interessante se ela tivesse como que eu digo, a estrutura emocional para passar pelo parto normal. Porque o parto normal depende muito da pessoa, ela tem que fazer força, ela tem que ser cooperativa. E isso geralmente é o que falta nas adolescentes, tá? Elas acabam não tolerando as dores do parto, não sendo colaborativas em aguardar, porque esse período pode demorar em torno de até 10 horas com dor, então são às vezes até mais. Então, né, a colaboração às vezes faz com que elas não consigam finalizar o parto normal. A vantagem do parto normal seria que se essa pessoa for exposta a muitas gestações, a cesárea não pode ser feita por muitas vezes. Na parte médica... Máxima 3 vezes?
Nós obstetras recomendamos que seja no máximo 3 vezes. É lógico que tem pacientes que passam por 4, 5 cesáreas, mas ela acaba submetendo a um risco maior de ruptura uterina, muita cicatriz uterina. Então, o ideal seria que ela tivesse um número restrito de partos, né? Não muitos filhos, quando a pessoa é submetida à cesárea. Então, por este princípio, quando é uma adolescente que tem riscos de ter mais gestações, seria interessante o parto normal. Mas, por outro lado, às vezes é uma pessoa, uma criança mesmo, miudinha, que a estrutura óssea nem está totalmente desenvolvida, e aí isso pode ser incondizente com o parto normal, e aí nesses casos a cesárea está bem indicada. Pois é. Agora a gente vai falar um pouquinho de prevenção, porque eu sempre falo que bom se a gente pudesse fazer todas as matérias de saúde e falando só de prevenção, né? Mas não é bem assim. Então nós temos que falar sobre as causas, o que está acontecendo no dia a dia, mas também vamos falar um pouquinho de prevenção. Agora, doutora Marcela, vamos imaginar uma menina de 9 anos. Né? Que geralmente acontece com aquelas famílias mais humildes, aquelas famílias que não têm muita informação, a mãe e o pai não sabem nem chegar para um filho e explicar certas coisas a respeito de marido, mulher, né? Como que funciona o corpo de uma mulher, como que ela tem que se cuidar, coisa parecida. Mas agora, uma menina de 9, 10 anos, ela já pode começar a se cuidar, tomar um contraceptivo? O ideal seria que uma menina de 9 a 10 anos ainda não iniciasse a sua vida sexual. Nossa, tá? Então, eu até acho importante para essas famílias que às vezes são até tímidas, não se sentem muito bem, para explicar para suas filhas o que é isso, como se cuidar, como se preservar, né? Exatamente, pelo medo ou até por vergonha mesmo. Sim. Nesse momento, tem muitas famílias que trazem até um ginecologista, tá? Eu recebo muitas pacientes dessa forma, que eles querem até assim, explica para minha filha, ela ficou mocinha, quais são os cuidados que ela precisa fazer agora, como que a gente vai orientar, o que quer dizer ter ficado mocinha. Então, essas situações, a orientação é o que mais ajuda mesmo, como forma de prevenção. Tipo assim, para que essa menina consiga prevenir ou postergar, né, deixando para mais tarde o possível o início da vida sexual. Não quer dizer que ela ficou mocinha, que ela já tem que iniciar a vida sexual. Pelo contrário, ela ainda está em formação, ainda tem um período de mudança corporal, de crescimento de estrutura óssea. Está mudando, né? Exatamente. Então, ela deve postergar isso na vida dela, esse início de vida sexual, se prevenindo de entrarem realmente em contato sexual. Mas a partir do momento que entrou e que iniciou essa atividade sexual, já está indicado alguma contracepção para evitar o risco da gravidez. Então, o ideal é postergar o início da vida sexual. Uma vez que iniciou, postergar a gestação. Isso. Com o anticoncepcional. Então, nós temos essas 2 etapas que são diferentes, não se misturam. Eu acho que o mais importante é, quanto mais postergar esse início e depois postergar a gestação, é mais adequado para o bem-estar dessa família. Concordo plenamente com você. Todo cuidado é pouco, né? Eu sou da seguinte opinião. Tanto os pais que têm meninos, né? E quem tem meninas, que é o nosso caso, né? Você tem as meninas, eu também só tive meninas, não tive filho homem. Mas eu acho que cabe a nós deixar um pouquinho o tabu, ou a vergonha até mesmo de lado, e conversar, ter uma conversa legal, bem amigável, explicar para a filha. Tem aquele momento, ela está lá no quarto, ela acabou de tomar o banho, né? Ela está lá colocando pijaminha. É um momento ideal para a mãe sentar e conversar com a filha, explicar tudo, né? E a mesma coisa, o pai principalmente, né? Fazer com o seu filho também, explicar para ele. Porque às vezes os meninos lá pequenininho, tem certos pais que já ensinam certas coisas assim que não é legal, né? Mostra o pipi para a menina, né? Olha, não sei o que, olha como eu sou homem, né? Eu sou macho, não sei o que. O papai mexe com a mulher na rua, ele também vai mexer porque ele quer se parecer com o pai. Isso, infelizmente, acontece muito.
Sim. Acontece muito, como nós trabalhamos com entrevistas, meio de comunicação, muitas pessoas conversam com a gente a respeito disso, tem aquele momento das conversas de comadre, que vai para o mercado, a gente vai e conversa, tudo isso a gente ouve. Então, não é por aí. Vamos ensinar o que é correto para que você amanhã não esteja chorando porque o seu filho é papai aí com 14, 15 anos e a sua filha é mãe com 10, 11 anos, né? Prevenção sempre. Eu sou dessa opinião. Exatamente. Desde o conhecimento do próprio corpo, você lembrou bem, porque tem meninas que chegam aqui e ficaram mocinha, elas não sabem nem se limpar. Aí a mãe às vezes traz que está com um corrimento, está com um cheiro forte, e às vezes a gente vai ver até o erro na higienização mesmo. Então, assim, desde de se limpar, do ato, tem algumas que têm dúvida quanto ao aparecimento de pelos, o que fazer, não fazer. Então, esse autoconhecimento, essa abertura, essa liberdade de ter com a mãe é muito importante, até porque a hora que essa menina precisar de um profissional ou de alguma orientação, de alguma coisa, é a mãe que leva, é a mãe que busca, é a mãe que dá este apoio, não só emocional, mas também financeiro, de ajudar essa menina nos momentos que ela precisa. Então, eu sempre digo isso, que é importante. E você está certinha, a parte masculina é a mesma coisa. Os pais deveriam também educar os seus filhos, porque uma gestação na adolescência, onde esse rapaz tem que assumir essa paternidade, ele, mesmo que não fique junto, que o casal não dê certo, que às vezes isso é muito frequente acontecer na adolescência. É bem provável que não fique. É bem provável que não dê certo. É uma pensão para a vida toda, é um filho para uma vida toda, é uma coisa que você carrega, é um legado seu que depois pode atrapalhar até em futuros relacionamentos e tudo mais, né? A gente sabe que não é fácil. Tem mulheres que jamais aceitam filho de outro homem, né? E vice-versa. Então, é bom cuidar, que nem a vida da menina fica interrompida. Você fica presa a isso, né? Então, vamos cuidar. Eu acho que a prevenção mesmo é cuidar. Os pais estão aí juntinho dos seus filhos, dando aqueles conselhos, que se o conselho fosse bom era vendido, mas eu acho que uma boa conversa, conversa franca com os filhos, sempre é muito importante. Né, doutora Marcela? Exatamente. Doutora Marcela, eu agradeço imensamente por você ter cedido esse tempo para o programa Nossa Casa. Para nós, estava com saudades de você. De vez em quando a gente pega lá o doutor Fernando, para que tire as nossas dúvidas e tire as dúvidas de vocês também de casa. Que Jesus te abençoe grandemente e muito obrigada. Obrigada, Tamires, e que a nossa mensagem final fique exatamente essa, né? Nós temos que cuidar do nosso corpo, ele é o único que nós temos, amores vão e vêm, dinheiro vai e vem, trabalho vai e vem, e nosso corpo está com a gente do nascimento, neste período da adolescência, na vida adulta, até a nossa morte, né? Então, esse é o recado principal, principalmente para as mães, nesse momento, cuidar das filhas adolescentes, que é isso que elas têm para a vida toda, né?